Existem três visões acerca da origem da alma. Existe uma visão chamada traducianista ou traducionista. O traducionismo parte da perspectiva de que a alma se origina primeiro em Deus, depois Deus dá autoridade e poder para que um casal gere outro homem completo, ou outro ser completo, com corpo, alma e espírito. Quando nós consultamos Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, o que é que está escrito lá? Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então essa autoridade não é que parte do homem, mas parte de Deus, dando essa autoridade. Então o homem recebeu poder para multiplicar ser e um ser completo. Um ser corpo, alma e espírito. E essa perspectiva, ela explica melhor a questão sobre a origem do pecado. Sim. Sobre o universalismo do pecado, a universalidade melhor. A universalidade do pecado. O que a Bíblia diz? Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. A alma já nasce caída, contaminada. Corpo, alma, espírito, o homem completo já nasce contaminado pelo pecado como uma herança adâmica. Sim. Ele é o tronco genealógico. Ele é o nosso cabeça federal, representante da raça humana, e foi através dele que todos os seres humanos, depois dele, tiveram essa herança do pecado, conforme Romanos 5, versículo de número 12. Agora, existe uma segunda teoria para explicar a questão da origem da alma, que é chamada de criacionista, e não confundir com o criacionismo do ponto de vista da origem do universo. Certo. O criacionismo do ponto de vista da perspectiva da origem da alma. O criacionismo, ele parte da perspectiva de que cada ser humano, quando nasce, Deus cria uma alma nova para ele. Dá uma alma nova. Certo. Essa provavelmente era a visão, por exemplo, de Pelágio. Porque Pelágio, ele não entendia, por exemplo, que o homem era um pecador. Sim. Mas que ele aprendia a pecar. Que ele não herdou de Adão. Isso. Não herdou. Então, às vezes eu faço a pergunta, você é pecador porque peca? Ou peca porque é pecador? Tem muita gente que acha que eu sou pecador porque eu peco. Mas a Bíblia diz que você peca porque você é um pecador. Cada natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Agora, dentro da visão criacionista, você não é um pecador. Você aprendeu a pecar, porque Pelágio entendia que o pecado de Adão não influenciou, não afetou o ser humano. Essa visão criacionista, porque tem uma alma nova. Se há uma alma nova que Deus criou e colocou no ser humano, ora, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sim. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é Tov Meod. Muito bom. Muito bom. Portanto, se é muito bom, se é perfeito, e se não pode ter contaminação pelo pecado. Deus não ia criar um ser com pecado. Pecador, não criou, assim como não criou Adão pecador. Adão tornou-se pecador, assim como Lúcifer também, um nome latino, né? Tornou-se pecador. Então essa é a visão criacionista, de que Deus cria uma alma nova e coloca. Tá, até agora falamos de duas. Traducionista ou traducionismo e criacionismo. A terceira, nós temos a pré-existencialismo. O pré-existencialismo, como o nome mesmo já diz, né? Ele acredita que Deus, num passado, geralmente são os espíritas, né? Que acreditam nisso por influência platônica, do neoplatonismo, platonismo, gnosticismo, que o homem foi, o espírito ou a alma, porque eles também são dicotomistas, que a alma ou o espírito foi criado muito anteriormente, antes da existência. Por isso, pré-existência, antes da existência. Essa é uma doutrina geralmente defendida pelos espíritas, pelas religiões orientais e também pelos platonistas ou neoplatonistas.